Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de sextas-feiras do Lar Irmã Zarabatana. Hoje, dia 21 de agosto de 2020, meu nome é Marina, sou médium colaboradora da casa e hoje vamos abordar um tema sobre ansiedade, um olhar espiritualista. Vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que ele nos envolva com a sua luz, com o seu amor, cuide do nosso planeta que está precisando e que a gente seja envolvido também pela falange da Casa de Zarabatana, trazendo muita luz e muito esclarecimento, muito amparo nesse momento de tanta dificuldade em que a gente está vivenciando. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, vamos hoje abordar esse tema sobre ansiedade e confesso a vocês que eu fiquei bastante ansiosa, aliás ainda estou, para preparar essa palestra para vocês, sempre fico. Na verdade a gente cria um certo receio de que tudo saia em conformidade, né? E além da preparação do material, tem também a transmissão do conteúdo e a gente ainda tem que contar com a adaptação dessa tecnologia agora, já que as nossas palestras têm sido virtuais. Mas, superando a nossa ansiedade, vamos dar continuidade, vamos dar início à nossa palestra, à nossa reflexão. Então, vamos lá. Eu gosto muito de iniciar as minhas palestras trazendo o conceito, né, do que a gente vai abordar, do que a gente vai estudar. Então eu extraí dessa página da internet esse conceito de ansiedade que diz que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, é o exemplo que eu utilizei, eu estava assim já provocando uma sensação apreensiva, o medo de que as coisas não dessem certo e que eu não conseguisse entregar o material que eu preparei e todo o conteúdo que a gente tem para transmitir, né? É o chamado borboletas na barriga, aquela sensação de nervoso, de receio, né? O medo do desconhecido, enfim. A ansiedade é tida como uma reação inerente ao ser humano que pode auxiliá-lo a se proteger de perigos, mas torna-se patológica quando passa a fazer parte inexorável da vida da pessoa, assumindo um caráter generalizado e interferindo no funcionamento saudável de sua vida. Ou seja, quando a ansiedade extrapola os limites da naturalidade, paralisa a pessoa, né? A pessoa deixa de ter uma vida saudável porque passa a viver ansiosamente cada momento, tá? Foi publicado um artigo na revista Super Interessante, uma matéria muito bacana, que chamava-se Uma Breve História da Ansiedade. Nessa matéria, eles trazem essa definição da ansiedade e do medo, né? E eles abordam falando o seguinte, que a ansiedade e o medo, eles são dois estados aversivos causados por uma ameaça e tem como objetivo proteger o organismo. Mas também existe uma grande diferença entre os dois, né? O medo, ele é uma emoção engatilhada por algo muito específico e imediato, tá? Então, o medo, ele é uma reação momentânea. Lá está a ameaça. E aí é iniciada uma reação de fuga, ou uma reação de paralisia, ou uma reação de luta. Por exemplo, o medo é quando você avista um urso. Aí você desencadeia uma reação de medo, tá? É o momento do assalto, tá? Já a ansiedade, que é um estado mental e corporal mais diluído no tempo, tá? Então, ela não é exatamente uma emoção primária, ela é um estado mental e corporal
que vai se diluindo, ou seja, ela é causada por uma ameaça diluída, não o urso propriamente dito, mas a possibilidade de que um lugar tenha ursos. Quer dizer, não o assaltante com a arma na cabeça da pessoa, dentro do banco, mas a possibilidade de que alguém possa assaltá-lo, ou que você possa um dia perder o emprego, ou que você possa um dia ficar sem uma fonte de renda, ou seja, é sempre um receio diluído no tempo de uma ameaça, né, que pode vir a existir ou não, tá? Então, enquanto o medo toma o nosso corpo apto para se defender, para fugir de uma situação que está de frente para nós, né? A ansiedade antecipa essa prontidão, tá? Diferente da depressão, que é uma reação diferente da depressão, que é uma reação a uma perda passada, né? Já a ansiedade é uma reação a uma perda futura. Nós ficamos preocupados e ficamos ansiosos, mas às vezes nem sabemos sequer o motivo, né? A gente está naquele grau de ansiedade e não sabe nem explicar, quer dizer, preocupado com alguma coisa do futuro, né? Então, qualquer incerteza, qualquer imprevisibilidade, ela pode ser gatilho de uma ansiedade, tá? E a nossa vida, ela é cheia de incertezas, né? Não é de se admirar que tantas pessoas do nosso país e do planeta Terra vivam ansiosas, especialmente no momento que nós estamos vivenciando, que é um período de pandemia, né, em que nos questionamos o tempo todo, né, como é que será o amanhã, quando vai surgir a vacina, quando vão descobrir a cura, enfim, o receio do amanhã, né? A gente fica o tempo todo se questionando, então é natural que surja um grau de ansiedade, né? Então, ok, entendemos que seja normal, então, ter ansiedade devido ao fator imprevisibilidade, né? É o medo do desconhecido. Mas nós geralmente adotamos um padrão inconsciente e nós criamos ilusões, né? Automaticamente nós criamos as ilusões, tá? Então, os fluxos de ilusão. Você já acorda de manhã pensando que está atrasado, que horas você tem que estar em tal reunião, e o que vai ser, o que vai fazer de noite, o que vai ser amanhã, controlando, né, aquela ânsia de controlar o tempo, e não vai dar tempo e eu vou me atrasar. Ou então você acorda já pensando na possibilidade de perder o seu emprego, de ficar desempregado, ou de não conseguir passar numa entrevista de emprego, por exemplo. Outro dia o meu filho foi fazer uma entrevista de emprego e ele estava super ansioso e comentou: estou muito ansioso. Eu falei: para e pensa, o que de pior pode acontecer na sua vida se você não for convocado? Nada. Apenas não conseguir essa vaga, mas você não vai ter a sua estrutura abalada, né? Você não vai perder a sua dignidade por conta disso, você não vai deixar de viver, né, por conta disso. Então, controla a ansiedade. A gente acorda pensando se vai ter dinheiro para pagar as contas até o fim do mês, se o dinheiro vai chegar ao final do mês. A gente vive preocupado se vai ter dinheiro também, que não vai conseguir comprar uma casa própria, que não vai ter dinheiro para conseguir comprar um alimento, enfim, comprar comida. Ou seja, a gente adota um padrão inconsciente do receio, né, do fator imprevisibilidade, né, do medo do desconhecido, e automaticamente a gente fica gerando graus de ansiedade, tá? Sem contar na questão da ansiedade tecnológica, né? A gente não pode deixar de lembrar que a tecnologia está colaborando bastante para isso, né?
As pessoas ficam muito ansiosas. Por exemplo, você manda uma mensagem pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, enfim. E aí você fica super ansioso, olhando o tempo todo o celular, para ver se a pessoa leu a mensagem. E se por acaso a pessoa não leu a mensagem, a gente já começa a imaginar 1000 situações, porque não quer me responder, ou porque aconteceu algum acidente, o que foi que aconteceu que ele não está lendo a minha mensagem. Então a gente começa a criar um ciclo de ilusões na nossa mente. Ou seja, as pessoas se tornam escravas da mente fértil e da mente ilusória, né? E isso gera o quê? Preocupação. Preocupação excessiva. O que significa preocupação? É a pré-ocupação, ou seja, você fica ocupado com foco em algo em que a sua mente ilusória está criando. Tá? Então, a tecnologia ajuda em muitas coisas, mas também serve para despertar uma ansiedade muito grande. Não só as redes sociais, mas como a própria televisão, o noticiário, enfim, que bombardeia aquele monte de notícias para a gente no dia a dia, e que se a gente não souber filtrar, a gente acaba se intoxicando com tudo isso, né? Quando a gente liga a televisão e assiste um noticiário com um número de mortes por coronavírus e etc., a gente não tem como não criar um certo grau de ansiedade de onde é que vai chegar, quando é que vai chegar o fim dessa pandemia, né? A gente desanima, a gente perde a expectativa, né? De que isso aconteça um tanto quanto mais breve, tá? Quando a gente ultrapassa esse limiar da ansiedade fisiológica, que é a ansiedade natural, aquela que eu estava dando exemplo, a ansiedade de fazer uma boa palestra, de fazer uma entrevista de emprego, a ansiedade, por exemplo, que a gente sente quando está se preparando para uma prova de um concurso, ou está num período de provas da faculdade. Isso tudo é natural, é muito normal que a gente sinta a ansiedade, né? Mas, assim, a ansiedade, quando ela ultrapassa esse limiar, deixa de ser fisiológica, né? Deixa de ser natural, e passa para uma ansiedade patológica, ela acaba gerando uma situação de desespero. E aí, gente, o desespero paralisa. Porque quando a gente se desespera, a gente não consegue tomar atitude. E a gente não consegue tomar atitude para resolver algo que talvez pudesse ser resolvido facilmente. Então a gente mesmo cria essa barreira, tá? E o desespero, o que seria? O desespero é o prefixo des, que é um prefixo de negação, somado ao esperar, ou seja, o sujeito não consegue mais esperar. É uma ansiedade patológica. Você fica com aquela ânsia de que tudo aconteça o mais rápido e o mais breve possível, porque a pessoa perde a capacidade de esperar, assim como perde a esperança, né? São duas coisas distintas, mas o sujeito, quando entra numa ansiedade patológica, num grau patológico, acaba gerando inúmeros transtornos de ansiedade, transtornos de ansiedade social, existem inúmeros transtornos de ansiedade, e aí um psicólogo, um psiquiatra poderia tratar disso com mais propriedade, porque eu não sou, e eu sou só uma curiosa no assunto do comportamento humano, né, que gosto muito, me interesso, e por isso eu estudo e costumo abordar esse tema. Mas, com certeza, um profissional capacitado poderia abordar e exemplificar melhor quando essa ansiedade patológica começa a prejudicar, né, o grau e os tipos de transtornos de ansiedade que a gente pode acabar acarretando se a gente não souber frear essa ansiedade fisiológica, tá? Ok, mas e aí, o que a gente faz para não deixar chegar essa ansiedade patológica, né? Como é que a gente pode, de repente, conviver
com a ansiedade, já que isso é algo natural, mas de forma que ela não se torne patológica, de que ela não chegue a me causar um certo desespero e nenhum tipo de transtorno. A gente tem que passar a viver o presente, o momento. A gente tem que estar completamente conectado, vivenciando o momento, vivenciando o agora. Porque, infelizmente, a gente acaba utilizando o tempo como nosso inimigo. À medida que a gente se prende ao passado e ao futuro. Ou seja, a gente frequentemente está pensando e se lamentando em coisas que fez ou que deixou de fazer, ou então está sofrendo por algo que a gente nem sabe se vai acontecer, né? O medo de que quando eu ficar mais velha, se eu vou ter aposentadoria, do que eu vou viver, se eu vou ter onde morar, né? Se eu vou estar casado, se eu vou estar viúva. Então a gente fica vivenciando e sofrendo com as expectativas do futuro e criando aquelas ilusões que a gente mencionou lá atrás, tá? Então quando a gente parar de viver o passado e parar de vivenciar o futuro e focar no agora, no presente, no momento, né? A gente vai conseguir controlar um pouco mais a nossa ansiedade. Então, do passado, nós devemos extrair somente o quê? Os aprendizados, né? Não adianta a gente se lamentar pelo que já passou, nós temos apenas que trabalhar para modificar aquilo que a gente acha que pode fazer de uma maneira diferente. Tirar os nossos erros como o nosso aliado, né? Como o nosso grande ensinamento e conseguir modificar. E também tem que parar de querer vivenciar o futuro, porque se a gente não trabalhar o presente, a gente nem consegue fazer um bom futuro. A gente escreve o nosso futuro de acordo com o que a gente está agindo aqui no nosso presente, tá? Vocês conseguem lembrar, quando crianças, assim, em momentos que a gente vivia o presente, vivia aquele momento brincando, correndo? Alguém, por acaso, assim, vocês lembram de quando criança estarem brincando, mas assim, se lamentando porque ontem você não jogou bola, ou porque você está preocupado se amanhã você vai ter bola para jogar? Não. A criança, em geral, ela vive o presente, ela vive aquele momento, né? Então, o que acontece com isso? Você acaba trazendo, guardando uma memória muito mais saudável do seu período, excelentes lembranças do seu período de infância, né? Em geral, as pessoas têm boas lembranças, porque aqueles momentos foram momentos vividos com toda a intensidade. A criança, ela está presente no que ela está fazendo, né? Ela não está ali preocupada com o passado ou com o futuro, ela está ali curtindo o aqui e o agora, né? E essa questão da gente começar a querer olhar para o futuro, a querer pensar no que fazer no futuro, desperta essa ansiedade toda, ela é uma percepção da humanidade, né? Exclusivamente da humanidade, né? Esse receio do futuro, né? A gente não vê um cachorro, por exemplo, se lamentando porque deixou de marcar um território ontem. A gente também não vê um cachorro preocupado se ele vai ter osso para roer amanhã, né? Mas o ser humano, sim. O ser humano, ele tem o hábito de projetar as suas angústias, a falta de confiança na sua vida. A gente fica projetando isso para o futuro, né? Então, muitas vezes a gente perde oportunidades. A gente perde oportunidades, por exemplo, de fazer uma receita de bolo, porque a gente olha a foto na internet do resultado final do bolo e a gente fala, ih, não vou conseguir. Sem chance, não vou nem tentar. E a gente sequer se dá a chance de iniciar o processo para fazer o bolo, porque a gente já olha o resultado final, a gente está olhando para o futuro o tempo todo. Muitas vezes a gente deixa de se inscrever em determinados cursos porque eles demoram 3 anos, porque demoram 5 anos, e vai demorar muito tempo, você nem se eu estou viva até lá. Ansiedade. E a gente deixa de fazer o curso porque acha que demora muito tempo.
E a gente esquece que a gente tem que viver o agora. Então, se hoje eu estou viva, hoje eu vou aproveitar e vou estudar, eu vou fazer o meu curso, vou tentar fazer o bolo. Essa é o grande segredo, é você vivenciar o agora, é você se desvincular do futuro. O futuro vai chegar, deixa ele chegar. E daqui a pouco, quando você estiver lá na frente, se iniciar o curso agora, você não vai ter o arrependimento de não ter feito no passado. Você vai ter a alegria e a felicidade do que você cursou, né? Mas do ponto de vista espiritual, quer dizer, quais são as causas da ansiedade? Nessa página Estudante Espírita, ele diz que a ansiedade é uma ilusão de controle, tá? Ilusão do controle do tempo, de pessoas, de coisas que não dependem de nós. Então, essas são as raízes espirituais da ansiedade, cujo portador normalmente faz o uso contínuo da frase: para mim, tudo é para ontem. Ou seja, a gente passa a ter a ilusão de que vai controlar, porque a gente não controla, é a nossa ansiedade. Então a gente começa a querer controlar o tempo, controlar as pessoas, e a gente telefona e fala assim: você está chegando? Não, se você estiver chegando, eu vou começar a fazer o jantar. Ansiedade. Ou seja, a falsa ilusão do controle. A gente passa a vivenciar sempre controlando o tempo, controlando a vida do outro, controlando o futuro, e a gente não vive o presente. Porque se nesse período em que você se preocupa, que você pode ir para a cozinha, antecipar o jantar, você puder ali naquele momento se interiorizar e criar algo para você, para o seu benefício próprio, com certeza o seu ganho vai ser muito maior. Se nesse tempo em que você está perdendo tempo, se ocupando em se preocupar com algo que ainda está por vir, então a gente deixa de fazer determinadas coisas que poderiam nos acrescentar. Nesse meio tempo, poderia pegar um livro e ler a página de um livro, poderia fazer uma meditação, poderia fazer uma oração, né? Então a gente acaba atropelando as coisas, tá? Joana de Ângeles, com seus sábios ensinamentos, ela traz para gente: controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta, irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. Psicografia de Divaldo de Franco. Traz ainda para gente: a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Ou seja, quando a ansiedade deixa de ser natural, passa para a ansiedade patológica e acaba trazendo os efeitos impregnados no seu organismo físico. A gente psicossomatiza, a gente cria doenças em função da ansiedade descontrolada, tá? E aí entram as fobias, entram síndromes do pânico, enfim, existem inúmeros aí que são despertadas, né? O gatilho é a falta de controle dessa ansiedade natural, dessa ansiedade fisiológica, tá? E ela fala: a ansiedade não alterará o curso das horas, aguarda sem que te imponhas sofrimento. Então não adianta a gente querer fazer diferente, né? O relógio não vai andar mais rápido porque a gente está ansioso. Você já percebeu quando a gente está atrasado, a gente chega vai chamar o elevador e a gente não aperta uma vez, a gente aperta e fica lá apertando 1, 2, 3, 4, 5, como se o elevador fosse descer mais rápido porque a gente apertou mais vezes ali. Não, quer dizer, a ansiedade não vai alterar o curso normal do tempo que o elevador leva para chegar até a gente, né? Então realmente a gente tem que
é saber controlar essa ansiedade para que ela siga de uma forma totalmente fisiológica. Tá? Isabel Salomão, em uma reunião pública na comunidade espírita chamada A Casa do Caminho, que fica localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais, ela esclarece que a ansiedade é a inquietude do espírito. O espírito está inquieto, ele está de alguma forma infeliz e ele precisa refletir um pouco sobre a vida. Ele precisa parar um pouquinho, dar um tempinho para si mesmo e junto ao Cristo e aos mentores espirituais. Ele fica sufocado pelas informações negativas que ele escuta na televisão, no jornal, na sociedade, na vida, e por isso ele está inquieto, além das ilusões que a nossa própria mente cria, que a gente viu lá atrás, né? É preciso então que ele, o ansioso, né, ele tenha um recolhimento, uns minutinhos para poder falar com Jesus. O melhor mesmo é Jesus, chame pelo Cristo que ele manda um emissário dele para a Terra. E aqui eu ainda entro com uma observação. Quer dizer, nós que somos adeptos à doutrina espírita, né, ao espiritualismo e ao espiritismo, na hora que a gente tem que fazer uma prece, a gente vai chamar pelos nossos protetores espirituais, a gente vai chamar por Jesus. Mas, independente qual seja a sua crença e qual seja o nome que você queira atribuir a Deus, ao seu Deus, à força superior, ao cosmos, ao universo, ao Buda, seja lá como for, o importante é a sua conexão com o mais alto, a sua conexão com a fé, estabelecer essa fé, tá? Vigie seus pensamentos, suas atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidem da moral, que cuidam da vida reta, da dignidade. Não precisa ser santo. Aliás, se nós fôssemos, nós não estaríamos aqui na Terra, né? Ser espírito de luz é você entender que você vem de Deus e vai voltar para Ele um dia. Você tem que levar para Ele uma bagagem que dignifique a filiação divina. Você não nasceu por acaso. Deus sabe que você existe e ama você. Dê atenção a isso. Não tenha medo do sofrimento, ele existe em todo lugar, em todos os corações, mas não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus. Uma prece firmada na convicção, na atitude, na vida reta. Ou seja, nós somos filhos de Deus, estamos aqui na Terra para crescer, para aprender, para evoluir. Fatalmente teremos muitas barreiras aí, muitas dificuldades a enfrentar, muitas provas, muitas delas escolhidas por nós, que fazem parte do nosso crescimento moral, do nosso crescimento espiritual, mas se a gente conseguir dar uma continuidade a essa conexão com o mais alto, com o divino, com certeza a vida se torna um tanto quanto mais suave, né? A gente consegue superar com mais facilidade as nossas barreiras e a gente consegue também levantar com mais facilidade a cada tropeço, porque eles existem e existirão. E não é para mim, nem para você que está me assistindo, é para todos. Todos aqueles que estão aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, estão sujeitos a esses sofrimentos, esses percalços que a gente tem que conviver e superar. De acordo com um site, Grupo Espírita Allan Kardec, em um artigo intitulado As Orientações de Jesus sobre a Ansiedade, baseando em interpretação do Evangelho, ensina-se. Jesus se refere aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina, mas nas entrelinhas de seus ensinamentos, ele também destaca outro fator gerador de ansiedade, a falta de confiança em si mesmo,
na própria capacidade de realização. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre ou quando os dois acontecem ao mesmo tempo, ou está faltando confiança na providência divina, ou está faltando confiança em nós mesmos. Ou seja, a gente tem que ser firme, ter muita força, muita resiliência para que a gente consiga superar e aprender a enfrentar os desafios, né? Sem se desesperar, né? Sem sofrer por antecedência, né? Sem ficar criando aqueles empecilhos e aquelas ilusões mentalmente que nos bloqueiam, que nos paralisam. Então, sem a nossa conexão com o mais alto e sem a confiança em nós mesmos, a gente tem tudo para desenvolver uma ansiedade patológica, né? É isso que eles tentam nos ensinar. E ele ainda reforça esses ensinamentos, Jesus ainda reforça seus ensinamentos quando ele fala para a gente: pede e obtereis, buscai e achareis. Quando ele fala ajuda-te e o céu te ajudará. A Rose, inclusive, abordou uma palestra sobre esse tema, né, aqui no nosso canal do Lar Irmã Zarabatana. Então, com essas colocações que se completam os ensinamentos de Jesus sobre o que é a ansiedade, né? Então, partindo da confiança na providência divina e fazendo o máximo o máximo e o melhor que estiver ao nosso alcance, então nós venceremos a ansiedade, tá? Uma questão muito importante que eu sempre abordo nas minhas palestras e acho que é de vital importância é a questão também da nossa sintonia vibratória, né? Então, é preciso lembrar que, considerando que semelhante atrai semelhante, se nos rendermos à ansiedade, estaremos igualmente o quê? Entrando em sintonia com outros seres encarnados ou desencarnados, né, que vibram na mesma onda de inquietação, de ansiedade, de angústia e que acaba agravando mais ainda o nosso quadro de ansiedade. Se vocês repararem aqui nessa figura de cima, essa aqui, olha, de baixo, eles estão em sintonia, ou seja, eles estão com total afinidade mental, ou seja, as ondas eletromagnéticas estão em completa afinidade, em sintonia. Então, um atrai o outro. Aqui, por mais que um esteja vibrando com uma boa sintonia e o outro com uma ruim, elas não se encontram. Ou seja, não adianta um espírito de luz, um espírito protetor, ou tentar conectar e transmitir algo que vá nos acrescentar, se a gente está vibrando num padrão muito diferente. Então, se a gente está vibrando no padrão da inquietude, da angústia, do sofrimento, a gente vai atrair encarnados e desencarnados que estejam vibrando nessa mesma onda, nessa mesma faixa vibratória, né? E que estejam em sintonia com a gente. Então, por isso que às vezes a gente fica, puxa, mas parece até brincadeira, quando a gente está numa fase ruim, tudo acontece, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Acordei atrasada, aí eu cheguei no ponto de ônibus, o ônibus tinha acabado de sair, aí perdi o primeiro ônibus, depois quando eu cheguei lá, o elevador estava quebrado, tinha que subir de escada. Quer dizer, parece que é uma sequência de acontecimentos, porque você atrai, porque você está vibrando nessa faixa vibratória e em sintonia para que tudo saia do mesmo jeito com o qual você está sintonizado, tá? Então, muito importante, por isso a gente tem que realmente ter essa conexão com a nossa fé, com o divino, com o mais alto, ou seja qual for a sua crença, a sua religião, mas é muito importante que a gente esteja sempre em prece, sempre cuidando na nossa vibração, para que a gente esteja conectado e atraindo exatamente aquilo que a gente está querendo sintonizar, tá? Aí, antes da gente entrar nessa aqui,
Eu costumo falar para os meus filhos assim, sofrer por antecedência é sofrer 2 vezes, né? Ou sofrer em vão. Então, na verdade, ou a gente está sofrendo agora e depois que acontecer, se realmente acontecer, aí aquilo vai acarretar um sofrimento, ou a gente está sofrendo em vão, porque de repente a gente cria aquela ilusão e quando chega lá na frente, nada disso acontece. É tudo fruto da nossa imaginação, né? Então eu costumo sempre trazer esse ensinamento, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente tente colocar um freio no nosso sentimento de ansiedade, né? Para que a gente possa dominar e não deixar com que ela torne algo que não seja natural, tá? É natural sentir ansiedade às vésperas de uma prova, é natural a gente sentir ansiedade em plena pandemia. Sim, é natural sentir ansiedade porque gostaria de estar perto dos familiares, gostaria de estar próximo dos amigos, tudo isso é muito natural. A gente não pode paralisar a nossa vida em função disso, né? É deixar de viver o nosso dia a dia com qualidade de vida, porque a gente está ali paralisado com o receio do que vai acontecer amanhã, tá? E aí tá, tudo bem, Marina, você está aqui tagarelando, falando sobre essa questão da ansiedade, uma parte assim super teórica e tudo, mas e na prática, né? O que a gente pode fazer então para que não deixe que a nossa ansiedade natural sirva de gatilho para despertar uma ansiedade patológica, né? O tratamento para ansiedade é um tratamento multidisciplinar, né? Não basta que a gente foque assim, apenas num tratamento, de repente, medicamentoso, se a gente também não trata o foco, né? A gente precisa de um acompanhamento de um psiquiatra, muitas vezes, um acompanhamento psicológico, um medicamentoso, se for indicado pelo psiquiatra, né? Muitas vezes, sem esquecer que a indústria farmacêutica acabou despejando assim, inúmeros medicamentos que são específicos para o tratamento da ansiedade, mas que se a gente não trata a causa, o foco principal, né, se a gente não altera, não modifica aquilo lá, na hora que você tirar o remédio, o medicamento, naturalmente aquela ansiedade vai começar a surgir de novo, né, a crescer. Existem também outras alternativas, que seria a oração, da gente estar conectada com a nossa fé, né, com o nosso divino. A gente está também preocupado, quando a gente faz a oração, a gente consegue elevar a nossa vibração, né? A meditação é uma excelente ferramenta, eu sempre recomendo muito, eu gosto muito disso. Hoje em dia a gente tem inúmeros recursos aí, a própria internet nos oferece meditação guiada para quem tem dificuldade de concentrar, né? Coloca um fone de ouvido, procura uma meditação guiada com uma voz, de repente, que seja agradável, né? Que te agrade, ou então uma música, um som da natureza, um som de pássaros, ou o som da chuva, de água, enfim. Isola e aquieta sua mente, sabe? Se desliga do que está lá fora, sabe? Silencia a mente, dá uma pausa. Isso revigora de uma forma que vocês não fazem ideia. Não sei se todos vocês aqui têm esse hábito, mas se você conseguir então realizar, a gente está num período ainda de um certo isolamento social, né? Pandemia e tudo mais. Então, dentro de casa mesmo, se tiver uma brechinha de sol, se você pudesse fazer isso durante o dia, tiver uma brechinha de sol que bate na sua casa, no seu apartamento, senta nesse cantinho onde bate o sol, aquieta sua mente, coloca um fone de ouvido, coloca uma música para não deixar fugir o seu pensamento, né? Vai fugir no início, é tudo uma questão de condicionamento, isso é normal, não tem problema, na hora que você perceber que fugiu, retorna para cá,
foca na respiração, concentração. Isso traz uma tranquilidade, um controle da ansiedade fora do normal. É muito bom, tá? Atividade física também é muito bom para controle de ansiedade. Ou atividades como desenhar, quem tem dom de desenhar, pintar, existem aqueles livros próprios, né, que as pessoas podem pintar. Qualquer trabalho de artesanato, bordar, plantar, mexer com a natureza é muito bom, é revigorante, né? A gente troca energia, ouvir uma boa música, bota um fone de ouvido, coloca uma música para escutar calma, que te tranquilize, sabe? Que faça bem para sua alma. Busca na internet aquela música que a gente costuma escutar na casa, Quanta Luz, é fácil de achar. Coloca num fone de ouvido e fica escutando aquela música durante um tempo. Ou quem tem vocação para cantar ou para tocar. Enfim, existem inúmeras atividades que, se a gente conseguir inserir no nosso dia a dia, certamente isso vai diminuir muito a nossa ansiedade. Porque a gente para, no nosso tempo livre, a gente para de pensar no amanhã. A gente para de sofrer por uma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer. Ou se vai acontecer, quando vai acontecer. Então vamos parar de pensar quando é que vai sair a vacina para o coronavírus. Os cientistas estão trabalhando para isso, mas a gente não pode tornar disso um sofrimento nosso do dia a dia. Está andando, a medicina está andando, está caminhando, está tudo caminhando. Então vamos cuidar do nosso interior, vamos cuidar do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio espiritual, para que a gente consiga ter forças e ter saúde para aguardar esse período necessário, tá? Isso é muito importante. Essas atividades todas nos ajudam o quê? A gente olhar para o nosso interior, ao despertar da nossa consciência. A gente vive o momento presente, a gente consegue trazer paz interior para dentro do nosso coração. A partir do momento em que você para ou tenta, né, se desvincular um pouco do amanhã. Tá? Existem inúmeros livros que abordam o tema de ansiedade. Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês. Tem da Sueli Caldas, Transtornos Mentais. O Divaldo Franco trouxe, né, a psicografia de Joana de Ângeles, tem Conflitos Existenciais, O Homem Integral, tem o Autodescobrimento. Tem esse livro do Eckhart Tolle que eu acho muito bom. Aliás, eu extraí muitos ensinamentos desse livro para poder montar esse material para vocês, que chama-se O Poder do Agora. Eu acho uma experiência, ele ensina a experiência a cada momento, né? É um despertar mesmo da nossa consciência, tá? E esse livro, ele traz essa reflexão, tá? Ele questiona assim, onde é que está a felicidade? Então ele faz uma analogia com um alpinista que está subindo uma montanha, por exemplo, vai escalar uma montanha. Então ele questiona, onde é que está a felicidade? Onde ela mora, a felicidade? Ela está no topo da montanha? Provavelmente não. Porque apesar do topo da montanha ser o nosso objetivo, se eu pegar um helicóptero e botar esse alpinista e o levar, o conduzir até o topo da montanha, soltar lá, ele não vai ter essa satisfação e essa ansiedade que ele almeja. Ok, então a ansiedade pode estar aqui na base da montanha. Se você ficar circulando aqui, pode ser que você se torne uma pessoa feliz. Também não. Não é aí que ele vai despertar toda essa emoção. Quer dizer, seria a trajetória, né? O que ele precisa? Ele precisa escalar a montanha. Ele precisa vivenciar o momento, mesmo sabendo que durante esse percurso ele vai encontrar inúmeras barreiras e inúmeras dificuldades. Mas essa escalada até o topo da montanha, o presente, viver o presente, é onde ele busca e encontra a felicidade e a satisfação pessoal.
Então a gente tem como encontrar nossa felicidade no nosso dia a dia. A gente tem como, por maior que seja o momento, o problema que a gente esteja vivenciando nesse momento, a gente tem como buscar uma interiorização e encontrar felicidade no nosso presente. É muito fácil. Aprecia uma flor, escuta uma boa música, assiste um bom filme. Nós temos saúde, nós estamos vivos. Isso já é motivo suficiente para a gente buscar a felicidade por esse dia, tá? Gente, eu estou finalizando agora nossa reflexão. Vou ler para vocês rapidamente. Eu recebi isso aqui num grupo de WhatsApp e eu achei que essa reflexão era muito bacana e tinha muito a ver com essa questão da gente buscar focar no aqui e agora, né? Então eu vou ler para vocês para a gente poder fechar. Um jovem da tribo chega para o velho e diz: "Não vou mais participar do grupo." O velho respondeu: "Mas por quê?" E o jovem diz: "Vejo minha irmã que fala mal de outra pessoa. Um pequeno grupo que vive conversando e não ajuda. Pessoas que durante a dança parecem tentar se exibir e tantas outras coisas ruins que eu vejo." E aí o velho diz: "Muito bem, mas antes que você vá, eu quero que você me faça um pequeno favor. Pegue um copo de água cheio e rode o círculo 3 vezes sem derramar uma gota no chão. Depois disso você pode deixar o grupo." E o jovem pensou: muito fácil. Pegou um copo com água, deu a volta 3 vezes, como o velho pediu, e quando ele terminou, ele falou: "Pronto." Aí o velho perguntou-lhe: "Quando você estava por aí, viu algum irmão falar mal de outro?" E a resposta foi: "Não." "Você viu os dançarinos reclamando um ao outro?" "Não." "Você viu alguém que não estava ajudando?" "Não." "Você sabe por quê?" perguntou. "Você estava concentrado no copo para não derramar a água. O mesmo não está no nosso grupo e na vida. Quando o nosso foco são os nossos passos, a nossa oração, a nossa evolução, não temos tempo para sofrer e ver os erros dos outros. Quem deixa um círculo por causa de outro nunca entrou para dançar, curar, orar pela humanidade. Quem olha para os outros nunca entrou para honrar seus antepassados, nunca entrou para a sua própria evolução, para encontrar o seu verdadeiro espírito na dança, para servir a comunidade. Liberte-se da ansiedade do preconceito, da opinião dos outros, de olhar para os outros, cure-se e dance." Então, a importância realmente da gente parar de olhar para o próximo, ou para o futuro, ou para o amanhã, que ainda não chegou, e a gente focar no que a gente tem aqui disponível, que é o nosso presente, é o nosso momento. Gente, finalizo aqui, agradecendo aí a presença de todos. Muito obrigada aqui pela atenção, foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma noite. E eu espero que a gente consiga colocar tudo isso em prática, eu também me incluo, e conseguir trabalhar o nosso psique para que a gente não deixe nunca escapar essa ansiedade natural, para que ela se torne uma coisa preocupante, patológica. Ansiosos sim, vamos continuar, problemas sim vão surgir, mas que a gente tenha força e muita resignação e muita resiliência para poder superar tudo isso, tá bom? Obrigada pela atenção. Eu me despeço de vocês elevando o pensamento ao mais alto, pedindo à irmã Zarabatana, toda a sua falange, ao Mestre Jesus, que esteja aqui nos abençoando, nos envolvendo com todo amor, toda a sua luz, cuidando do nosso planeta,
e ir abençoando também os nossos lares, nossos familiares e todos aqueles necessitados. Que assim seja. Graças a Deus.